É curioso que a França tenha nos fornecido alguns dos ateus mais declarados e bem falantes, tendo anotado suas ideias de um modo claro e inequívoco, deixado um legado bastante expressivo de suas opiniões sobre a sua alegada falta de convicção na existência da divindade. Eu tenho, por exemplo, um exemplo bastante claro quando falo do padre francês Jean Meslier, nascido em 1664 e falecido em 1729, portanto, com aproximadamente 55 anos, e não podemos deixar de anotar que esta personagem foi, durante 40 anos, pároco de uma igreja em Trépigny, na região de Champagne, na França. É curioso ver que suas perplexidades a respeito da religião, e como um todo, e em particular da católica, se centram na visão que tem dos padres que pregam o teologismo da igreja. E ele mostra, por diversos modos, que o que pregam os teólogos é, na verdade, contrassenso, são disparates, coisas sem sentido, fáceis de se verificar sua impropriedade e impossibilidade. Mas, independente disso tudo, a verdadeira queixa, a verdadeira lamúria do padre Meslier é o que realmente vem se dando em nosso mundo, as vicissitudes porque passamos, os fatos que ocorrem com a massa das pessoas que aqui vivem e a falta de lógica no que recebem essas pessoas pelo que fazem. Ele cita casos de pessoas que levam uma vida normal durante toda a sua existência, cuidando dos pobres, enfim, fazendo bondades, distribuindo os seus pertences, etc. E, por fim, são agraciados com uma doença dolorosa, enfim, com uma desgraça qualquer na família, que o torna muito sofredor nos seus últimos dias, junto com pobreza e outras carências. Ao passo que outras pessoas que levaram uma vida mais libertina, menos regulada, às vezes, muitas vezes, não sempre, mas são agraciados com benesses ao final da vida e têm um final de vida feliz, ou mesmo durante a vida levam um parecer feliz nos seus empenhos, apesar de claramente errados no seu modo de proceder, a sua moral muito fraca, enfim, os seus modos de vida, às vezes até mesmo praticando latrocínios, crimes, etc., e não são devidamente punidos pela divindade. Então, essa dúvida de Meslier sobre por que estaria Deus fazendo isso faz com que ele ataque principalmente os teólogos que citam a bondade infinita de Deus, a sua ajuda aos povos, a sua intenção de fazer daqui o melhor dos mundos
a felicidade geral de todos, cita os benefícios de uma oração endereçada a Deus, suplicando esses ou aqueles favores, etc. Tudo isso Meslier ataca impiedosamente de várias formas, sem claramente entender o que significa isso tudo, onde está a justiça, segundo ele, por que é que isso ocorre, por que muitos que praticam o bem, às vezes recebem o bem de volta, e muitos que praticam o mal são castigados, outras vezes se dá o contrário. Onde está o senso justiça no meio disso tudo? É curioso observar que Meslier pensa, portanto, que Deus tem intenções de confundir a humanidade agindo assim, e que, em seu todo-poderoso desígnio, ele poderia, claro, não há dúvida sobre isso, interferir de modo a equalizar essas diferenças, fazendo com que todos se portassem de um modo digno, bom, compreensível, enfim, bastante social para todos e recebendo recompensas daqui. Também não vê ele sentido no que os teólogos chamam de a ira eterna de Deus contra os que o defamaram, os que o criticaram em suas obras e mesmo os que não acreditaram na sua existência. Quanto a isso, ele diz bem claramente que ele entende que acreditar ou não acreditar são coisas sem importância. Não é possível que isso tenha alguma importância no que acredite uma pessoa. É indiferente se a pessoa acredita ou não acredita. Na verdade, isso aí não faz sentido nenhum para nenhuma das religiões. Meslier critica todas as religiões do nosso planeta, dizendo que são feitas exclusivamente para beneficiar seus ministros financeiramente com o que eles fazem, pregando o medo difundido da divindade, o temor, de modo assim a angariar fundos, angariar recursos para seus meios. Bem, enfim, Meslier não consegue entender o que é que está se passando neste mundo, na suposta existência de uma entidade superior que poderia, a princípio, evitar tudo isso, fazendo todos bons, felizes, corretos, adequados a viverem bem sua vida aqui na Terra. É aí que entramos com o nosso pensamento pessoal sobre esse assunto. Isso tudo que parece incongruente, que parece não fazer sentido, que não se encontra, por mais que se procure, uma unidade nesse comportamento. O que é que se busca com tudo isso? Tantos, em vários lugares, têm procurado uma solução para esse problema, não encontrando a sua solução, deixando, portanto, como Meslier, uma pergunta no ar a respeito do que se pode fazer. Pois bem, vamos apresentar a nossa visão sobre o assunto. Nossa visão, nosso modo de pensar sobre isso, está bastante claro. Na hipótese de haver um espírito superior que tudo governa, todo poderoso, enfim, infinito, nessa hipótese, e afastando momentaneamente a hipótese da dúvida da pessoa
não saber dizer se existe ou não existe realmente essa entidade. Nós vemos claramente que a nossa mente, a nossa concepção, enfim, nós não podemos, de uma forma clara, dizer o resultado disso, se temos convicção na sua existência ou se temos convicção na sua ausência, não existência. Impossível dizer uma coisa dessa com os recursos racionais que tem hoje em dia o ser humano. Mas voltemos lá. Na hipótese da sua existência, vemos um caminho bem delineado que transmite a seguinte ideia. Esta entidade, este ser divino, pretende que o mundo se governe a si próprio por suas próprias leis, por suas leis físicas, pelas suas causas e efeitos. Enfim, o mundo tem movimento próprio. E isso tudo é explicado bastante claramente hoje em dia pela física, pelos meios de que dispomos de conhecimentos das ações, de causas e efeitos. Enfim, a ideia é que o mundo, governando-se a si próprio, ele traz horas de bem-estar para o ser humano, horas de preocupação, mal-estar, tormentos vários, etc. O ser humano, naturalmente, às vezes padece com isso, às vezes padece com outras coisas, às vezes sua própria interação entre seres causa problemas entre um e outro ser, de modo a tornar muitas vezes a vida das pessoas insuportável, às vezes prazerosa, enfim, essa variedade de vicissitudes que ocorrem em nossa vida. A ideia seria, a princípio, fornecer meios para que o ser humano, seja lá o que for que aconteça na sua vida, menospreze solenemente qualquer acontecimento, que o ser humano não se interesse absolutamente pelo resultado final da sua vida aqui, terrestre. Que o mundo, seja lá o que for que ocorra com ele, não lhe diz respeito. Ele, o ser humano, não foi o ser que fez esse mundo. Portanto, ele terá que agir como se fosse um estranho colocado numa situação que aconteça o que acontecer, não lhe diz respeito, não lhe interessa, não se queixa dos seus males, não se vangloria da sua sorte. Enfim, o ser humano tem um comportamento dessa forma, preconizado, como absolutamente indiferente ao que lhe acontecer, ao que acontecer aos seus vizinhos, e o ser humano, de forma alguma, deve se lamentar, ou se vangloriar, ou se alegrar, ou se contentar com coisas que acontecem fortuitamente. Vemos que, dessa forma, a prática religiosa em muitas religiões de orar pedindo que Deus intervenha é de todo em todo uma impiedade, pois o que o ser humano pretende com isso é interferir na vontade divina para que ele, de certa forma, se movimente em sua tradicional imutabilidade, protegendo e fazendo com que algo tome um caminho
distinto do natural para beneficiar este ou aquele ser humano. Então, nós vemos que a prática religiosa difundida em todo o mundo, de orar pedindo graças, orar agradecendo, orar, enfim, de vários modos para se consolar, é uma prática que não condiz com essa visão aceitativa de tudo que acontece em nossa vida. Também vemos que o ser humano, assim agindo, praticamente se abstém de todo traço de egoísmo, egocentrismo. O ser humano perde a sua função interna de sentir-se como um corpo diferenciado dos demais, pois nada do que se lhe passa lhe diz respeito. O ser humano assim constituído não tem uma formação interna, e essa é outra intenção da divindade, enfim, descaracterizar internamente o ser humano para que ele perca todo o foco em seu eu, para que seu eu se dissolva totalmente no nada, para que ele fique totalmente vazio de conteúdo, como que querendo dizer que vazio, então, o ser humano terá utilidade, pois, como se diz normalmente, somente um copo vazio pode ser útil, pode receber o que for que tiver para receber. Cheio, esse copo não tem nenhuma utilidade. Ele já está carregado do que o ser humano mesmo lhe impôs como convicções, pareceres, caráter, tendências, enfim. A ideia disso tudo é tornar o ser humano semelhante à água na água, ou seja, nada, né? Então, nós vemos que essa resposta às dúvidas, às perplexidades do padre Merlier satisfazem plenamente a uma visão de conjunto de como teria sido as intenções de uma suposta divindade que nos rege e que nos permite nossa franca atribuição a tudo o que nos ocorre nesse mundo. Deus, nesse caso, seria apenas o ente de purificação do ser humano, no sentido de tirar-lhe tudo que lhe é criado por si próprio, por sua mente, por suas intenções. Enfim, o ser humano ficaria totalmente amorfo, uma entidade sem forma psíquica, sem nada que o distinga de qualquer outro ser nesse nosso mundo. Esta seria a causa de a entidade divina submeter o ser humano a tantos choques contraditórios, a tantas imperfeições, a tantos males, bens, alegrias, tristezas, recompensas, punições, tudo isso sem a menor sombra de que se pretenda praticar alguma justiça, algum castigo, mas simplesmente deixando que tudo transcorra por si próprio. Como sabemos, a natureza não se distingue por sua qualidade de premiar justamente os bons
e castigar justamente os maus. Nós sabemos que a natureza, de certa forma, premia os que estão agindo praticamente de acordo com suas leis e observando seus modos de vida, adequando-os à sua razão de agir. E muitas vezes, assim, por exemplo, vemos que os seres humanos devem se conformar às leis da natureza para obter resultados mais satisfatórios do que se opor a elas, lutando contra um gigante desmesurado. Enfim, o ser humano deve se conformar com o que lhe premia a natureza, bem ou mal. Nascimento em berço de ouro, nascimento na mais extrema pobreza, uma vida feliz, uma vida extremamente infeliz, devem não fazer a menor diferença para o ser humano, pois é isso e que pretende, no meu modo de ver, um suposto ser divino, ou seja, descaracterizar totalmente o ser humano de seus interesses terrestres, fazê-lo pensar em que seu mundo não é aqui. Esse ser humano foi colocado aqui arbitrariamente, nunca pediu para ter esses ou aqueles pais, não tem ideia sobre isso. Sabemos que uma criança, até uma boa idade, é completamente sem Deus. Esse conceito não existe numa criança. Esse conceito passa a existir supostamente, dizem, quando ele atinge a idade da razão. Não sabemos exatamente qual é essa idade, mas, na verdade, os primeiros a inculcar-lhe essa ideia são as enfermeiras, as mulheres que faziam parto, enfim, as pessoas que cuidam dessa criança nos primeiros e mais tenros anos. Portanto, essa ideia de vida não é inata em ninguém, ela é inculcada pelo ser humano a outro ser humano que o recebe dos pais, dos avós e assim por diante. Supõe-se que uma pessoa deixada isolada totalmente de qualquer contágio humano, não se lhe passa na cabeça a existência de um ser superior que tenha tudo criado, que tudo seja possível a ele, que seja infinito, enfim, com todos os atributos teológicos. Isso é coisas que nós recebemos tradicionalmente das vozes de outros seres humanos. Nós não sabemos o que na verdade ocorre. Nós não podemos ter ideia de se existe ou não existe tal entidade. Nós, naturalmente, gostaríamos que existisse, pois sentiríamos-nos amparados por um ser superior. Enfim, nós teríamos em vista uma finalidade que de outra forma não existe. A nossa existência sem isso seria totalmente vazia, inexplicável, finita e muitas vezes sofrida, apertada, outras vezes alegre, gloriosa, mas com a existência de um ser superior, poderíamos ter a esperança de uma situação melhor no futuro ou em alguma época da nossa vida. Não terrestre, naturalmente, que a gente percebe
que isso não acontecerá aqui, mas talvez em espírito, em outra situação, se é que isso é possível, se é que realmente existem espíritos, se é que o ser humano não seja apenas um corpo e cérebro pensante e criando assim a ilusão de algo mais em seu cérebro, a que chama espírito, vida espiritual, enfim, algo que permeasse nosso corpo enquanto vivos, mas o abandonasse, segundo a tradição, após a morte, como quem se desfaz de uma carcaça inútil. O espírito teria, portanto, só interesse na vida, não no corpo morto. Não se ouve dizer que o espírito habite um organismo morto. O organismo é descartado para depois voltar a fazer parte do mundo, do humus terrestre, redistribuindo seus átomos, enfim, suas partes minúsculas, a outros seres, a vegetais, a animais, a outros seres humanos, para que a vida, dessa forma, continue seu ciclo explicável pelo que eu posso entender somente através dessa nossa visão. Muito grato pela atenção a todos.